Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver uma coisa que é extremamente importante, o chamado MHC. Em inglês é Major Histocompatibilidade Complexo, mas nós conhecemos ele como complexo principal de histocompatibilidade. Dentro do MHC nós vamos ter o HLE, Human Leukocyte Antigen, tá? Vamos ver que são perfis genéticos que vão deixar a gente mais susceptível ou mais fortalecido para termos algumas doenças ou não. Então, o que significa o MHC? O MHC é uma grande região genômica, então é uma grande região dentro de um gene, encontrada na maioria dos vertebrados, certo? Possui importante papel para o sistema imune, na alta imunidade, ou seja, aquelas doenças onde nós desenvolvemos imunidade contra nós mesmos, e sucesso reprodutivo entre os seres humanos. As proteínas codificadas pelo MHC, por que codificada? Porque como o MHC é um pedaço de um gene, o que o gene faz? O gene ele codifica proteínas, então é a partir deles que nós fazemos as proteínas. São expressas, ou seja, aparecem na superfície das células. Nós vamos ver que células são essas. Essas proteínas, tá? Essas proteínas, elas têm a função de apresentar antígenos, tá? Então, essas proteínas do MHC apresentam antígenos próprios, ou seja, antígenos que são nós que produzimos, e antígenos externos. A quem? Ao linfócito T. Tanto o linfócito T helper como o linfócito T citotóxico. Que esse vai fazer o quê? Vai matar ou coordena a morte de patógenos em células infectadas, tá? Em células infectadas ou com função prejudicada. Então vamos lá. Então aqui nós temos no cromossomo 6, tá? No cromossomo 6 eu tenho uma região, tá? Nessa região é onde está o MHC. Dentro do MHC nós temos vários genes codificantes, dentre eles os vários HLA. Então são 3 regiões de HLA que nós temos. Qual é a principal função do MHC? Como ele é um gene, tá? Codificar proteínas de superfície. O que é proteína de superfície? Eu tenho uma célula aqui, então tem proteínas que ficam na superfície das células, que reconhecem e apresentam antígenos próprios, ou seja, antígenos meus, ou externos, para o nosso sistema imune adaptativo. O que é o sistema imune adaptativo? É aquele que nós nascemos sem ele ter nenhuma ação. A partir do momento que ele vai entrar em contato com antígenos, ele vai se adaptando e criando células de memória e resposta imune a eles. Então nós temos uma chargezinha aqui, ó, uma célula apresentadora de antígeno, um antígeno e ao linfócito T, certo? Qual é a importância do MHC? Ele é importante para a resposta imune, porque sem o MHC adequadamente funcionando, eu não vou ter uma resposta imune adequada. Importante nos transplantes de órgãos, porque aí o MHC ele é fundamental para nós aceitarmos ou rejeitarmos um órgão transplantado. E importante para dizer se temos predisposição a determinadas doenças ou não. Então existem fatores genéticos, pessoal, que fazem com que algumas pessoas tenham mais chances de ter doença do que outras pessoas, né? E quem está envolvido nisso é o HLA, que é uma parte do MHC. No transplante, o MHC é responsável pela rejeição. Nós vamos ver agora como que é feita essa rejeição. São altamente polimórficos, ou seja, o MHC eles são muito variáveis, principalmente de espécie para cada espécie. Quanto mais diferente a espécie do ser humano, mais variável é o MHC. Ligam-se a peptídeos, a proteínas. Então, aqui é antígenos de proteínas.
que são reconhecidos pelo linfócito T. Então, as proteínas codificadas pelo MHC se ligam a antígenos de proteínas reconhecidos pelos linfócitos T. Por isso que a gente viu que lá nos antígenos, quando o antígeno ele é feito de peptídeo, ele é mais imunogênico do que de outros micromoléculas. E tem sua estrutura tridimensional determinada por cristalografia de raio-x, ou seja, é uma técnica de microscopia para mostrar como que é aquela proteína. Nós temos dois tipos de MHC. Nós temos o MHC de classe 1, que é expresso em todas as células nucleadas, e MHC de classe 2, que é expressa apenas nas células apresentadoras de antígenos. Quais são células? As células dendríticas, os macrófagos e os linfócitos B. Então, veja bem, pessoal, toda célula que possui núcleo vai ter linfócito T. Vai ter MHC, tá? MHC de classe 1. Todas, incluindo células dendríticas, macrófago e linfócito B. E MHC de classe 2, somente nas células apresentadoras de antígeno, que é macrófagos, células dendríticas e linfócito B. Então, pessoal, os macrófagos, os linfócitos B e as células dendríticas, elas possuem tanto MHC de classe 1 quanto MHC de classe 2. Existem células que não possuem MHC? Sim. Células que não possuem núcleo. Nós temos algumas células que não possuem núcleo? Sim. As mais comuns que nós conhecemos são as hemácias. Então, as hemácias não possuem MHC nem de classe 1, nem de classe 2, porque elas não possuem núcleo, certinho? Então, aqui, ó, todas as células nucleadas possuem MHC de classe 1. As células apresentadoras de antígenos possuem MHC de classe 1 e 2, sendo que a 2 só está nas APCs. E os glóbulos vermelhos não têm MHC, nem de classe 1, nem de classe 2. Continuando, vamos lá. As moléculas de MHC são ligadas à membrana celular. O reconhecimento pelos linfócitos requer um contato célula-célula. Então, para os linfócitos reconhecer aquele antígeno apresentado pelas proteínas do MHC, ela tem que ocorrer como? O linfócito T tem que se ligar na célula que está apresentando aquele antígeno. E aí uma coisa interessante. Todas as células do nosso corpo nucleadas, elas têm o MHC de classe 1. Então, elas também apresentam antígenos para os linfócitos. O linfócito vem aqui e reconhece aquele antígeno, tá? E ali vai desencadear as ações que nós veremos mais à frente. As células apresentadoras de antígeno, linfócito B, células dendríticas e macrófagos, também apresentam para os linfócitos T, tá? Independente se é MHC de classe 1 ou classe 2, sempre o linfócito T tem que entrar em contato com a outra célula para ela reconhecer esse antígeno. Então, peptídeos do citossol associam a MHC de classe 1 e são reconhecidos pelos linfócitos T citotóxico. Peptídeos de vesícula associam a MHC de classe 2 e são reconhecidos pelos linfócitos T helper. Olha que interessante. Então, as células que possuem MHC de classe 1, elas apresentam o peptídeo de citossol. Tá? Para quem? Para o linfócito T citotóxico. As células apresentadoras de antígeno, MHC de classe 2, apresentam para o linfócito T helper. O que é uma proteína? Um antígeno de vesícula e um antígeno de citossol. O que acontece aqui? Aqui é uma célula normal, vou pegar uma célula do nosso corpo, normal, certo? E ela foi infectada.
ela foi infectada. Ao ser infectada, esse antígeno lá dentro da célula vai entrar em contato com uma proteína, que vai se ligar nessa proteína, que vai parar dentro do retículo endoplasmático. Lá dentro do retículo endoplasmático, eu tenho a proteína de MHC de classe 2, que vai se ligar nesse antígeno. E ele, por meio do retículo endoplasmático, vai até a membrana celular e apresenta isso para o linfócito T citotóxico, que devolve matando essa célula e automaticamente o antígeno. As células apresentadoras de antígenos, e aí o macrófago, que é a célula dendrítica, entra nisso, eles fagocitam o antígeno, quebra esse antígeno todinho em pedaços pequenos, leva até o retículo endoplasmático, que se liga a esse antígeno proteico ao MHC de classe 2 e apresenta para o linfócito T citotóxico. Nós já sabemos como que ocorre o estímulo do linfócito citotóxico nas outras células. Então, olha aqui, eu tenho uma célula apresentadora de antígeno, tá? Que ela expressa na sua membrana, tá? O MHC de classe 2, que tem aqui um antígeno que ela fagocitou, por isso que ele é de vesícula. Se ele é um MHC de classe 2, a única célula que pode reconhecer isso é o linfócito T helper, ou CD4. Já as outras células, a célula apresentadora de antígeno também pode, mas eu posso ter uma célula normal que ela foi infectada, ela pegou esse antígeno e apresentou por meio do seu MHC de classe 1. Quem é que vai reconhecer esse MHC de classe 1? O linfócito T citotóxico, ou CD8. Continuando. Apesar do alto grau de polimorfismo para as espécies, um indivíduo possui no máximo 6 produtos diferentes de MHC de classe 1 e um pouco mais de MHC de classe 2. Então nós não vamos ter tanta diferença entre um ser humano e outro. O que vai ter são detalhezinhos, mas esses detalhes são extremamente importantes. Um peptídeo deve estar associado a um MHC do indivíduo, pois do contrário, a resposta imune não vai ocorrer. Então, para eu ter resposta imune, pessoal, esse peptídeo tem que estar ligado ao MHC, seja ele de classe 1, seja ele de classe 2, para eu ter uma resposta imune adaptativa correta. Os linfócitos T maduros significa que eles já estão prontos para exercer a sua função. Deve ter um receptor que reconhece o peptídeo associado ao MHC. Então, são os receptores de membranas do linfócito T, tanto o linfócito T helper quanto o linfócito T citotóxico. Somente eles reconhecem MHC. Cada molécula de MHC tem somente um único sítio ligante. O que significa isso? Que naquela molécula de MHC só cabe um antígeno. Assim, diferentes peptídeos antígenos podem se ligar a uma mesma molécula de MHC, mas somente um de cada vez. Isso é chamado de ligação degenerada. Vamos pegar um exemplo. O macrófago vai lá e fagocita uma bactéria. Ali ele produz vários epítopos diferentes. E aí ele vai apresentar os linfócitos. Aí ele pega aquele MHC dele e vai apresentar o linfócito T helper. Apesar dele ter vários epítopos diferentes, aqueles epítopos podem ligar no MHC, mas ele vai apresentar um por um. Ele apresenta um por linfócito, depois ele apresenta o outro, depois ele apresenta o outro. Por isso que ao longo do tempo, aqueles peptídeos que são comuns, que mais o MHC apresenta, é aquele que vai gerar mais imunogenicidade, que vai gerar uma resposta imune mais eficaz e mais constante. Daí a importância, quando a gente vai fazer uma vacina, a gente saber qual é o peptídeo daquele micro-organismo que é mais imunogênico. Citocinas, especialmente o interferon gama, pode aumentar o grau de MHC, de expressão do MHC. Ou seja, pode aumentar a capacidade desse MHC de ativar os linfócitos, apresentar antígenos aos linfócitos T. Alelopagenes em MHC são codominantes. Então, se é um gene, né, lembra, vamos pegar da lei de Newton, tem azão, azim, azão, azão e azim, azim.
Isso aqui é recessivo, então não existe os alelos. Ó, isso aqui é um alelo, isso aqui é outro alelo. No MHC, esses alelos, eles não são, não são um é o dominante e outro é recessivo, eles sempre são dominantes. Então os dois expressam igualmente em conjunto, tá? Então cada produto gene MHC expressa na superfície celular das células nucleadas do indivíduo. As barreiras genéticas ao transplante. Isso aqui nós já vimos lá em antígeno. O antígeno autólogo, que é o mesmo indivíduo ou autoenxerto, geralmente tem menos chance de rejeição. Por quê? Porque ele é aquele antígeno do próprio, ele tem o mesmo MHC nosso, né? Então o nosso linfócito não vai reconhecer aquele antígeno próprio nosso como estranho, mas pode acontecer. Isólogo entre indivíduos geneticamente idênticos. No entanto, então teoricamente eles têm o mesmo MHC, então a chance de rejeição é menor, mas são dois indivíduos diferentes, que pode ter tido alguma modificação, então tem uma chance maior de ter rejeição comparado com o autólogo. Homólogos são indivíduos da mesma espécie, tá? Mas geneticamente diferentes. Aí é o halo enxerto, aqui é o iso enxerto, aqui é o halo enxerto. Então o MHC tem uma chance de ser um pouco mais diferente. Então a chance de ter rejeição é maior comparado com antígenos isólogos. E o heterólogos, que é aqueles que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, o chamado xeno-enxerto. Esses aqui, como nós vimos, a variabilidade é maior ainda, então a chance de rejeição é maior, a chance do linfócito gerar uma resposta imune é muito maior, certo? Então o que acontece? Eu tenho uma célula apresentadora de antígeno que tem o MHC aqui, esse MHC de classe 2. Vai apresentar o antígeno para o linfócito T helper, tá? O linfócito T helper, o que ele vai fazer? Ele vai produzir essa substância aqui, ó, interleucina 2, fator de necrose tumoral beta e interferon gama. O que essas substâncias fazem? Elas vão ativar essa célula aqui, ó, o macrófago no caso, a tornar-se mais potente, mais capaz de fagocitar ou produzir outras substâncias capazes de matar o vírus. E aí aqui no caso ele vai produzir o fator de necrose tumoral alfa e o óxido nítrico. E o que vai gerar naquele órgão? Inflamação. Então veja bem, você recebeu um rim. Esse rim é de um outro indivíduo geneticamente diferente de você, mas na mesma espécie. Então automaticamente ali, esse macrófago vai pegar as substâncias e vai apresentar para o linfócito. E o linfócito vai gerar essa resposta que naquele órgão vai gerar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode culminar numa rejeição ao transplante se eu não conter esse processo inflamatório. Outra coisa que ele vai fazer também, o linfócito T helper, produz interleucina 2, interleucina 4, interleucina 5. O que ela faz? Ela estimula o linfócito B a se transformar em células plasmáticas ou plasmócito, que vai produzir o que? Anticorpos. Esses anticorpos vão se ligar ao antígeno, que nós já vimos, que no caso é o órgão, né? E ali ele vai fixar complemento, gerando lise ou gerando a tração do macrófago ou células fagocitárias para gerar lise naquelas células, gerando destruição de células daquele órgão, culminando numa rejeição. Então, para evitar a rejeição, eu também tenho que combater isso aqui. A outra coisa que também ele faz, produz interleucina 2 e interferon gama, tá? Que vai estimular o linfócito T citotóxico. Isso aqui é o linfócito T citotóxico. Que também ele pode ativar direto, ele pode ir no próprio órgão e reconhecer aquele órgão como estranho, tá? Como ocorre aqui. O que vai acontecer? Ele vai, ao reconhecer ele aqui como estranho, ele mata essa própria célula. Então ele vai gerar lise, né? Vai matar células daquele órgão. Ou seja, isso também pode culminar em uma rejeição. Então, no processo de transplante, o ideal é que o órgão que nós estamos recebendo, ele seja o mais parecido com a gente, porque ele vai estimular menos a resposta imune. Quanto mais diferente, mais chance ele tem de estimular a resposta imune. Mas mesmo ele gerando pouca resposta imune, nós temos de alguma forma combater
essas três vias aqui, porque essas três vias juntas ou separadas, elas podem gerar uma rejeição. Para isso, nós tomamos o que? Os agentes imunossupressores. O que são agentes imunossupressores? São drogas que são tomadas por essas pessoas para diminuir a resposta imune contra aquele órgão. No entanto, qual é o efeito colateral? Ela também diminui de forma geral a resposta imune. Então a pessoa fica suscetível a outras doenças infecciosas, né, podendo até ir a óbito, dependendo da doença que ela pegar. Então nós temos esses agentes supressores aqui, como a azatioprina, tá, e a 6-MP, que ela inativa o metabolismo das purinas. Lembra, nós temos purinas e pirimidinas, que são ácidos nucleicos, tá? E é muito utilizado em quem fez transplante de órgãos. Temos metotrexato, também evita não é que ele evita, ele age no metabolismo do folato, e o folato é extremamente importante para a gente ter a produção de RNA e automaticamente produção de proteína e automaticamente de anticorpos, também é utilizado em transplante de órgãos. A ciclofosfamida, mefalan, que ele faz aquilação do DNA e RNA e de proteínas, muito utilizado em doenças autoimunes e também em pessoas que têm transplante de órgão. E o raio-x, que ele faz uma linfopenia, destrói ali a medula óssea e é muito utilizado principalmente em transplante de medula óssea. Mas lembrando que tudo isso aqui, pessoal, tudo isso também diminui a imunidade de forma geral, deixando o paciente susceptível a ter outras doenças infecciosas graves. Por isso que tem que sempre colocar na balança o que é o melhor, né? Ver se aquele remédio vai gerar mais bem do que mal. Os tempos de rejeição que nós temos em média, os tipos e tempo. Nós temos a rejeição hiperaguda, ou seja, a partir do momento que você colocou o enxerto, o órgão ali, em minutos ou horas, o que acontece? Anticorpos antidoador, que ele já existe ali e complementa. O que acontece? Por algum motivo, aquela pessoa que está recebendo o órgão, ela vem uma carga muito grande ali dentro daquele próprio órgão, uma quantidade muito grande de anticorpos, tá? E esse anticorpo vai gerar uma resposta naquele indivíduo, achando que ele está combatendo um outro indivíduo, né, e tem uma destruição muito rápida com fixação de complemento daquele órgão. Acelerada, que pode ocorrer em dias, e aí o que acontece? É a reativação de células sensibilizadas, resposta secundária. Por algum motivo, a pessoa que está recebendo o órgão, ela já tem anticorpos já contra aquela pessoa. Então, né, ela, de alguma forma, ela tem células de memórias que, em algum momento da vida dela, entrou em contato com o antígeno daquela pessoa. Então, aquelas células de memórias estão ali reservadas, esperando entrar em contato com o antígeno. Ele pega e entra em contato com aquele órgão que ele recebeu. Então, gera uma resposta imune secundária, com células que já existem. Tem a aguda, que pode ser de dias a semana, que é a ativação primária de células T, ou seja, a pessoa nunca entrou em contato com aquele órgão, é a primeira vez. Então, até ele ativar toda a resposta imunológica para reagir, né, eu tenho a resposta que essa pode demorar até algumas semanas. E tem a crônica, que pode demorar meses e anos, que são causas pouco definidas, mas pode acontecer com reatividade cruzada. Por algum motivo, um anticorpo que eu entrei em contato, um antígeno que eu entrei em contato, por alguma doença infecciosa ou algum outro antígeno, produziu um anticorpo que também combate aquele órgão que eu recebi. Imunocomplexo, porque querendo ou não tem um órgão ali, um órgão que está no meu sistema, que é antigo, que é estranho, então ele está produzindo sempre ali uma resposta imune, formando imunocomplexo. O que são imunocomplexos? Imunocomplexo nada mais é que um anticorpo
ligado a um antígeno. E toda vez que eu formo um imunocomplexo, se for de IgG ou IgM, ele fixa o sistema complemento, né? E ali ele vai causar a lise das células daquele órgão. Baixa reatividade celular, que também é um outro problema, né? De alguma forma, aquelas células começam a reagir muito pouco contra o próprio sistema imune. Tolerância imunológica, o órgão começa a perceber, o corpo começa a perceber que não tem mais tolerância para aquele antígeno, começa a atacar ele. E doenças correntes, que também pode acontecer esse probleminha, tá? Que são várias doenças naquele mesmo órgão, várias vezes, então o sistema imunológico de alguma forma ativa e destrói aquele órgão, porque está gerando algum problema para o corpo. Então, pessoal, esse tempo de rejeição é muito variado de pessoa para pessoa. Por isso que quando a gente pega um anticorpo, quando a gente pega um órgão que é mais próximo de nós, é melhor. Por isso que quando a gente está precisando de um órgão, a primeira pessoa que procura são nos filhos, no pai, na mãe, são as pessoas mais próximas. A partir do momento que vai ficando mais distante, vai ficando, a chance diminui, né? Esse é um problema que nós temos, certo? Vamos lá. A estrutura do MHC. O MHC de classe 1, presta bastante atenção. Ele possui duas cadeias polipeptídicas. É uma cadeia alfa, tá? Longa, e uma cadeia beta, que ela é curta. A cadeia beta também é chamada de beta 2 microglobulina. Então ela possui duas cadeias, tá? Uma cadeia alfa, tá? Uma cadeia alfa e uma cadeia beta. A cadeia alfa é grande e a cadeia beta ela é pequena. Tranquilo? Possui 4 regiões. Região ligante de peptídeo, que é uma fenda formada pelos domínios alfa 1 e alfa 2. Então é mais ou menos o seguinte, tá? Eu tenho aqui, ó, um domínio alfa 1, alfa 2, onde se liga o meu peptídeo. E a cadeia e um domínio alfa 3, tá? Altamente conservada. Então eu tenho um domínio alfa 1, alfa 2, alfa 3, onde o linfócito TCD8 se liga. E, né, uma cadeinha aqui que é a beta 2 microglobulina. Possui uma região transmembrânica com vários aminoácidos hidrofóbicos. Por que ele é hidrofóbico? Por que ele não é solúvel em água? Porque a membrana celular, lembra, a membrana celular, ela é formada por cadeia de fosfolipídios, né? De fosfolipídio, então é gordura. Então, para aquelas proteínas ficarem aqui no meio da membrana, esses tem que ser formada por proteína, por aminoácidos que não são diluídos em água, mas se dão muito bem no meio da gordura. Atravessando a membrana, e uma região citoplasmática contém sítio de fosforilação e ligação de elementos do citoesqueleto, como nós já vimos lá do retículo endoplasmático, onde eu tenho a apresentação do antígeno. Então, olha aqui, eu tenho a célula, tá? A camada fosfolipídica, a bicamada fosfolipídica, aqui a região externa da célula e aqui a região interna da célula. Então nessa região aqui, ó, eu tenho uma cadeia alfa, certo? Uma cadeia alfa.
grande, essa cadeia alfa grande, ela tem um domínio alfa 1, um domínio alfa 2 e um domínio alfa 3. O domínio alfa 1 e o alfa 2 é onde aqui ó, se liga o peptídeo. E o domínio alfa 3 é onde o linfócito T vai se ligar, o linfócito T citotóxico. E aqui a beta 2 microglobulina. Certinho? A região transmembrânica e a região citoplasmática. Então, resumindo aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho a parte interna da célula e a parte externa da célula. Então, eu tenho uma cadeia alfa longa, dividida em 3 domínios, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Lembrando que entre alfa 1 e alfa 2 é onde forma a fenda de onde vai sair ou fica ligado o peptídeo para ser apresentado ao linfócito, tá? T citotóxico ou CD8+. Ele possui aqui um sítio de ligação no domínio alfa 3. Que esse sítio de ligação é esse? É uma proteína. Essa proteína é o CD8. E o MHC de classe 2? O MHC de classe 2 também possui 2 cadeias polipeptídicas, uma alfa e uma beta. Só que elas têm tamanhos iguais. Na classe 1, a beta é menor que a alfa. Possui também 4 regiões, tá? A região ligante do peptídeo, uma fenda formada por alfa 1 e alfa 2 e 2 cadeias alfa e beta, sítio polimorfismo, tá? A região imunolike altamente conservada com domínio alfa 2 e beta 2. Beta 2 é o sítio ligante de CD4 nos linfócitos T. Possui também uma região transmembrânica com aminoácidos hidrofóbicos, igual classe 1, e uma região citoplasmática, onde ocorre a fosforilação e ligação de elementos do citoesquelético. Então, aqui eu tenho uma célula apresentadora de antígeno, porque só elas que podem apresentar o MHC de classe 2, possui uma cadeia, né, uma cadeia alfa e uma cadeia beta. Então, olha só, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer o contrário aqui. Possui uma cadeia alfa e uma cadeia beta. A cadeia aqui alfa e aqui beta. A cadeia alfa possui um domínio alfa 1, alfa 2. E a beta, beta 1, beta 2. Aqui é onde fica ligado o peptídeo, o antígeno, que é apresentado para o linfócito T helper. O linfócito T helper, né, ele vai se ligar aqui, tá? E o CD4 vai se ligar no beta 2 microglobulina para reconhecer aquele MHC. Se ele não se ligar, ele não consegue falar que aquele é um MHC. Então, resumindo aqui, ó, então eu tenho a célula T helper, que possui um sítio, um receptor para o antígeno, que vai se ligar a ele, mas só vai funcionar se a proteína aqui CD4 reconhecer o MHC de classe 2. Automaticamente tem ativação da célula T, que nós já vimos o que acontece. Então aqui, ó, resumindo, de forma bem mais clara, tá? Eu tenho um MHC de classe 1, tá? Que quem reconhece é o linfócito T citotóxico, que o CD8 se liga nessa região aqui, que é o alfa 3. Aqui é o alfa 2, aqui é o alfa 1, aqui é o beta 2 microglobulina. Aqui eu tenho uma célula apresentadora de antígeno, que apresenta um MHC de classe 2. O linfócito, apresentado para o linfócito T helper, que ele se liga, tá? Aqui uma cadeia beta,
que eu tenho o beta 1, o beta 2, onde se liga a proteína CD4 para reconhecer o MHC. E aqui a alfa, alfa 1, alfa 2, certinho? O HLA é associação de doenças. Lembre que o MHC ele está intimamente relacionado a você a ter perfis de maior ou menor capacidade de ter doenças. Então aqui eu vou dar um exemplo. Espondilite anquilosante. As pessoas que possuem o alelo gênico B27, tá? Eles têm 87 vezes mais chance de ter essa doença quando comparado com as pessoas que não têm esse mesmo acesso. Doença de Reiter uveíte. Pessoas que possuem o alelo B27 têm 37 vezes mais chance de ter essa doença quando comparado com pessoas que não têm. Anterior aguda, também mesma coisa, 10 vezes. Psoríase vulgares, quem tem o alelo CW6 tem 13 vezes mais chance. Dermatite hipertiforme, tá? O alelo DR3 tem 15 vezes mais chance de ter doença. E assim são para várias doenças. Então, um exemplo aqui, quem tem esse alelo 27, ele tem mais chance de ter esses 3 tipos de doença do que qualquer outra pessoa que não tem esse alelo B27. E assim também eu tenho os alelos que vai nos proteger contra as doenças. Então, por isso que às vezes você tem pessoas, gente, tem pessoas que elas entram em contato com qualquer bicho ali, que todo mundo tem a doença e ela não tem nada. Então você vai ter pessoas, você já deve ter ouvido isso aqui nessa pandemia, pessoas na mesma casa, todo mundo pegou o vírus, teve febre, teve dor, não sei o que, internou, e teve um indivíduo lá que não teve nada, nem infectado não foi. Ele tem alguma questão genética que impediu ele de ser contaminado. É um sortudo. Então aqui só revisando aqui mais ou menos como que acontece, né? Eu tenho o macrófago aqui apresentando um antígeno para o CD4. Ao apresentar esse antígeno para o CD4, o que ele faz? Ele vai produzir uma substância para ativar o macrófago, para ele se tornar um supermacrófago e fagocitar a célula que está infectada com o vírus. Outra coisa que ele vai fazer, ele também pode apresentar para o CD8. O que o CD8 vai fazer? Tá? Vai produzir citotoxina que vai matar a célula que apresentou o antígeno para ele. E aí vai matar a célula com o vírus, é lógico. O macrófago aqui, ele fagocita esse vírus, destrói esse vírus. Então, aqui ficam os antígenos de vesícula. O antígeno de vesícula é apresentado também para quem? Para os linfócitos T helper. Mas ele também pode apresentar para o linfócito B. Aí já não depende de MHC, porque o receptor de membrana do linfócito B, lembra, de imunoglobulina, é IgM ou IgD. Ele apresentou, tá? Vai estimular a produzir essa interleucina vai fazer o linfócito B se transformar em uma célula plasmática que vai produzir anticorpos, tá? A outra coisa também que ele pode fazer é apresentar o linfócito T helper. O linfócito T helper produzir uma série de citocinas que vai estimular o linfócito T a matar uma célula infectada, tá? Que vai estimular o linfócito B a produzir anticorpo, que vai estimular o linfócito B a fagocitar mais. E o linfócito T helper também, ele vai estimular o linfócito B a se transformar em uma célula plasmática ou plasmócito a produzir anticorpo contra aquele antígeno que ele foi apresentado. Tá? Que é só um resuminho aqui, que no caso é IgA, né? MHC e o reconhecimento sexual. Olha, lembra que o MHC está associado também a sucesso de reprodução? Então aqui, os opostos se atraem. MHC similares, maior dificuldade em engravidar e aborto espontâneo. Por isso, pessoal, que não é bom você ter relacionamento consanguíneo. O relacionamento consanguíneo significa que o seu MHC é mais similar do seu parceiro ou parceira. Automaticamente, o que acontece? Automaticamente, você vai ter
uma chance menor de sucesso reprodutivo, podendo gerar aborto espontâneo e com dificuldade de engravidar. Então, quanto maior a variabilidade genética do MHC, mais eficientes serão os complexos imunológicos da prole, ou seja, as crianças vão sair melhores ainda, né? Então, o MHC produz moléculas muito semelhantes aos feromônios. Fêmeas podem escolher o seu parceiro por meio de olfato. Então, vamos lá. 66% das mulheres perdem interesse nos homens após o primeiro beijo. O que aconteceu? A capacidade inconsciente de reconhecer pela saliva a similaridade do sistema de defesa. Então, de forma inconsciente, a mulher percebeu que o MHC dela é similar daquele homem. Então, automaticamente, inconscientemente, ela vai rejeitar aquele homem. Estudantes universitários, homens e mulheres, preferem odores com MHC diferentes dos seus. Por quê? Porque eles preferem MHC mais diferentes. Padrão oposto em mulheres que tomam anticoncepcionais. Já as mulheres que tomam anticoncepcionais, elas tendem a gostar mais de homens que têm MHC mais próximo ao seu. Por quê? Porque a finalidade dela, ela não está querendo reproduzir, ela não está querendo ter prole. Então ela não está querendo engravidar. Então, se ela não está querendo, automaticamente o MHC diferente não vai ser muito importante. Aí já vai ser um MHC que vai gerar mais dificuldade dela engravidar. O balanço hormonal que se assemelha à gravidez, grávidas preferem odores de homens mais compatíveis, como protetores, como o pai ou os irmãos. Então, as mulheres grávidas, elas têm uma tendência a se aproximarem mais dos pais e dos seus irmãos. Certinho, pessoal? Muito obrigado a todos.